Nós vamos falar hoje de 2 Samuel 9. A gente vai falar de Mefibosete. E Mefibosete, ele é um resultado. Na verdade, o que vai acontecer com ele no final, e a gente vai ver, é o resultado de uma aliança que fora feita tempos atrás entre Davi e Jonatas, filho de Saul, não é? Avô de Mefibosete. E a aliança não é uma coisa que é invenção de homem. A aliança é invenção de Deus. Deus foi lá, criou tudo, preparou tudo para nós, arrumou todas as coisas. E quando nasce um filho, pai nenhum vai lá, olha para o nenenzinho que acabou de nascer e vai dizer assim: eu vim fazer uma aliança. Já é uma aliança, né? Já há uma aliança intrínseca, implícita, quando nasce um filho. E aí, tudo começa lá na aliança adâmica, não é? Adão e Eva lá, num lugar de delícias, que é o Éden, não precisavam plantar, colher, tinha lá os seus afazeres. Deus também devia entender um pouco de atividade física, né? E certamente colocou algumas coisas lá para Adão e Eva fazerem. Mas havia um comprometimento de Deus. E de aliança em aliança, aconteceu a questão lá com Adão e Eva, nós acabamos de falar aqui, né? Mas na frente vem aquela aliança com Noé, porque o povo mais uma vez fez aquilo que não agrada ao Senhor. E aí o Senhor vai lá e permite dor, e permite angústia, não é? E com Noé foi complicado. Foi complicado, porque o Senhor queria matar todo mundo. E só salvou, então, a família de Noé. Depois vem a aliança abrâmica, a aliança com Abrão, onde ele diz, não é? Vai para a terra que eu te mando, e a sua descendência será incontável como as estrelas do céu, como as areias do mar. Mas por que é que Deus faz essas coisas? Primeiro, que nós herdamos lá de trás. Herdamos de Adão e Eva. Nenhum de nós hoje pode dizer que não é perfeito. Nenhum de nós hoje pode dizer que não pecou. Então Deus vem cuidando, Ele vem tratando, mantendo uma linhagem, porque Ele precisava chegar no Messias. Ele precisava chegar no nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, porque só um homem perfeito poderia agora pagar o preço do primeiro pecado, que é o pecado de Adão e Eva. Ele paga o preço, nos dá então a possibilidade, veio para os seus e os seus não o reconheceram, está lá no início de João, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele deu poder de sermos chamados filho de Deus. Mais à frente a história caminha, claro que eu estou com algumas anotações aqui, né? A história caminha na aliança com Isaac, mas quando Deus faz a aliança com Abraão, ele fala da sua parentela, então ele está falando de Isaac também. Mais à frente ele vai falar com Jacó, mas Jacó teve aquele contratempo, né? Jacó e Esaú, então existe uma aliança com Jacó, Deus precisou caminhar por ali. Depois vem a aliança com Israel, onde Deus exige o cumprimento dos 10 mandamentos. Sim? E nós vamos caminhando dessa maneira. A aliança, ela é sempre um conserto, uma arrumação, uma mudança de curso que Deus faz. Quer ver um conserto que nem sempre agrada a Deus? Quando a gente esteve lá no deserto, a permissão para o divórcio. Deus permitiu ou não permitiu o divórcio lá no deserto? Houve a permissão do Senhor lá no deserto. Quando o povo estava no Egito, Deus permitiu. Mas Ele permite por quê? Porque Ele precisa manter. Sabe aquela situação que às vezes a gente olha para o filho, vê que aquilo não está muito certo, mas a gente acha que não é o momento de dar uma boa palmada, ou a gente acha que se mexer naquele momento não vai ser melhor? Acontece ou não acontece com a gente? Ou tudo que o nosso filho faz, a gente vai lá e castiga de pronto na hora, todo dia. A gente não faz. E essa aliança, a gente vai ver, já vou pedir para colocar aqui para nós, 2 Samuel 9, e nós vamos ler
2 Samuel 9, vamos ler a história de Mefibosete. Nós vamos ver que a aliança, e aí vem o título de hoje, é a aliança que traz resgate. Interessante que lá atrás Jesus Cristo veio para fazer resgate. Davi mais atrás, antes de Jesus. Nesse caso nós vamos ver que ele também foi para fazer um resgate. Não veio para fazer o resgate, mas ele faz um resgate. Porque no final das contas, o que ele faz? Resgata Mefibosete. E esse nome tem muito a ver com vergonha. Morando num lugar chamado Lodebar, que tem muito a ver com falta de pasto, com fome, onde nada se desenvolve. Amém? Então vamos lendo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Segue, a gente vai ler todo. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu, Senhor. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Eu não sei se é Zé que está em cima. Zé, você tem a nova versão, a NVI? Tem condição de trocar? Amém. Perguntou-lhe Davi: então resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: sim, há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E nós vamos ficar por aí por enquanto, ok? Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, eu sou o teu servo. Gente, imagina. Mefibosete, numa situação anterior, ele ficou manco. E manco, ele se afastou, exatamente por conta que na guerra matou lá os familiares dele. Naquela época, está melhor assim? Naquela época era muito comum, né, quando matava o rei, queriam também acabar com toda aquela dinastia, porque depois algum que ficasse vivo poderia voltar para poder reclamar o trono. E Mefibosete sabia, primeiro que ele não tinha condição nenhuma de reclamar o trono, né, ele era manco. E o que aconteceu? Ele foi levado para longe, para a casa de Maquir, e lá ele viveu cerca de 30 a 35 anos. E um belo dia, aí visualiza, né? A gente vai dar sequência aqui. Um belo dia visualiza Mefibosete, que viveu naquela época e que sabia dessas coisas, sabia que essas coisas haviam acontecido. Vamos lá no versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu entrarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Porque Mefibosete, repara que no versículo anterior, Mefibosete já fala: sim, Senhor, eu sou seu servo. Gente, sangue azul, filho do dono da casa, homem de linhagem nobre. E ele com medo, aí visualiza, Mefibosete, olha bem, eu sei que todo mundo aqui, assim como eu, tem uma situação de medo, tem uma situação por resolver. Tem alguém aqui que não tem nenhuma situação por resolver? Tem alguém aqui que está completamente em paz, sem nenhuma luta? Pois é, e eu quero dizer para vocês nessa noite, o Senhor vai resolver o seu problema. Hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, você vai sair daqui com a paz do Espírito, na certeza de que você vai resolver o seu problema. E você vai descobrir que o seu problema é muito menor do que você pensa. É muito menor. Eu já passei muito por essa situação. Às vezes, aquela situação difícil, e Viviana, minha esposa, me aturando a cada dia, e ela tem uma paciência. Sabe aquela paciência que te irrita? É essa. Não se irrita com nada, uma tranquilidade, você está pulando, sacudindo, nervoso, mas depois, quando você vai ver, o problema é bem menor do que ele parece. E Mefibosete, então, passou esse tempo todo lá. Aí visualiza, Mefibosete está em casa, sentadinho, alguém bate na porta, aí vem a pessoa: Mefibosete, tem um monte de militares aí,
E eles vieram buscar você. E o que Mefibosete pensa? Estou morto. Chegou a minha hora. Para correr não dá. E se corresse também não ia dar certo, né? E nós vamos ver mais lá na frente a consequência da vergonha. E vamos ver a consequência da vergonha. E nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar cada um por si. Eu vou orar daqui também. Porque não é só Mefibosete que sofre a consequência dessa vergonha, não. Se eu também não sofresse, eu já não estaria aqui quase que no terceiro copo de água. O pior é que o copo esvazia. Né, irmã? A irmã já sabe, são 2 garrafas. Então, aí Davi, então, depara com Mefibosete. Mefibosete, ele diz, teu servo, Senhor. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha aliança com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Aliança. Havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Lá eu não me lembro a passagem agora, e eu também não anotei, mas diz lá do que Jonatas fez por Davi para evitar que Saul conseguisse matá-lo, não é? Então havia uma aliança. E muita coisa que nos traz vergonha é consequência de aliança que nós fazemos e esquecemos. Porque alianças são acordo. Deve ter alguém aqui que já ouviu o pai dizer assim, no meu tempo o bigode valia alguma coisa. No meu tempo o bigode era caneta. A palavra de um homem tinha validade de palavra de um homem. Acordos são alianças. Alianças impedem você e a mim de viver a sua própria vida. Um homem aliançado, ele vive a vida do outro. Por isso o casamento tem aliança. Por isso a vida do marido é para a esposa. Ele vive para fazer a esposa feliz. Se dá por ela, assim como Cristo se deu pela igreja, certo? E a mulher também pelo marido. E outras alianças que a gente acaba fazendo, alguns acordos que a gente faz. A gente não, aqui ninguém faz isso. Mas outros acordos que fazem, mas que quando a coisa complica, dá errado, diz assim, onde é que está escrito? Você reparou isso? Onde é que está escrito? E, me safei, não está escrito. Nas empresas, alguém já deve ter ouvido falar, né, que quando acontece uma coisa errada, a primeira coisa que se faz é ver se tem a minha assinatura. Não tem, graças a Deus. Ver se tem a assinatura de alguém. Tem. Porque este mundo, não é porque nós somos maus de natureza, não, nós somos falhos de natureza mesmo, nós somos pessoas de coração duro. Mas o curso do mundo nos leva a isso. É o curso do mundo. Muitas vezes você vê uma pessoa morrer mesmo, assassinada, e porque um advogado tem uma oratória, tem um curso mais aprofundado e tal, ele consegue, amparado pela lei feita por homens, e dá inocência para aquele. A gente nunca viu acontecer isso? A gente cansa de ver. Então as nossas falhas, elas são coisas do mundo. E elas nascem de onde? Elas vêm de lá, de Adão e Eva. Elas vêm perpassando gerações e gerações. E tem uma pessoa chamada Satanás, diabo, o opositor, que vem acompanhando. E aí você tem um filho, ele acompanha. Tem um neto, ele acompanha. Aí ele vê alguém lá atrás, que é uma pessoa chamada sanguínea. Eu não gosto muito desses termos, porque parece que isso é uma coisa estática, não tem como melhorar. Mas vamos falar do sanguíneo. O sanguíneo, ele sabe que fulano é sanguíneo. E daqui a pouco ele conhece outro sanguíneo, porque Satanás ainda não morreu, certo? E aí quando ele olha para a UDI, ele diz assim, beleza, isso aí eu sei como lidar. Já vi 1000 pessoas igual a ele. Lembra de Jó? De onde você veio? Eu vim de rodar o mundo. Então Satanás está do lado. Nós já estamos numa situação de prova perante o Senhor, e Satanás está constantemente ao nosso lado, acompanhando. E às vezes a gente não consegue entender porque é que a gente tem algumas lutas, algumas vergonhas, algumas coisas que a gente não aceita. Eu levei um tempão. Se eu sentasse, alguém levantasse, eu levantava. Se alguém estivesse no alto, eu não passava embaixo. Não, eu passava por ali. Alguém adivinha por quê? Porque meu cabelo tem todo para o chão. E por que é que meu cabelo me incomoda e não incomoda outro? Porque a minha história de vida me fez me preocupar com besteira de um corpo que nem sequer é meu, que eu não vou levar para lugar nenhum, nem a minha barriguinha, eu não vou levar para lugar nenhum, vai ficar tudo por aí, mas eu vivo com essas coisas, com essas preocupações.
Alguém aqui não passa por nada disso? Alguém aqui não passa por nada disso? Fala, pastor. Alguém aqui não passa por nada disso? Ninguém tem esses problemas, está tudo tranquilo? Ninguém rói unha de vez em quando? Ninguém tem aquela situação difícil que às vezes acha no comportamento do filho uma coisa que não tem o mínimo cabimento, e outro vem e diz, não, fica tranquilo. Por que pensam diferente? Porque se Deus é um Deus personalizado para cada um de nós, Satanás tem uma atitude personalizada para cada um de nós, porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso jeito de ser, o tempo todo. E aí chega Mefibosete e fala para o Davi, seu servo. Mais à frente nós vamos ver uma coisa muito pior que ele vai dizer. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, gente. Em nome de Jesus. É difícil a pessoa ter a tocada do bispo, né? Mas muito mais difícil é falar tudo, tem que falar. Pode ficar à vontade, senhora. Amém? Tem alguém do seu lado, não tem? Amém. Então vamos olhar para essa pessoa desse lado. Baixa a luz um pouquinho, por favor. Vamos olhar para essa pessoa que está do seu lado. E vamos orar agora por esta pessoa. Exatamente por isso. Pelos traumas, pelas mágoas, pelas coisas que vêm justificando o nosso comportamento, os nossos medos, as nossas vergonhas. Amém? E eu vou orar aqui também, o Espírito Santo vai nos trazer à memória aquilo que deve ser trazido. Mas é importante, porque a gente aprende muito a ver aquilo que a pessoa faz objetivamente, a gente não para pensar na história, o que é que levou aquela pessoa a ficar assim, porque ninguém nasceu mal acostumado, e ninguém nasceu cheio de maus hábitos. Amém? A música vai tocar, a gente vai orar, vamos orar por alguém, amém? Que o Espírito Santo vai mover, o Espírito Santo tem falado disso direto, e parece que o Espírito Santo fala de certas coisas com certos tipos de pessoa, parece que ele aproveita o jeito da pessoa ser, essas coisas assim, amém? Senhor meu Deus, Pai, essa é a sua igreja, Senhor, esse é o seu povo, meu Deus, Espírito Santo de Deus, esse é o seu povo, Senhor, aleluia. Esse é o povo, meu Pai, que clama por Ti, esse é o povo, meu Deus, esse é o povo, Senhor, que às vezes não tem nem noção, Senhor, como nós não temos a real noção, meu Deus, das nossas necessidades, meu Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro, meu Pai, sobre esta igreja neste dia, Senhor, eu declaro, meu Pai, que não só os corações serão abertos, mas a mente, Senhor, aquele entendimento oculto, Senhor, que nós mal sabemos explicar, Senhor, que nesta noite, meu Deus, o Seu Santo Espírito possa vir sobre nós, no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu não sei a história de cada um, Senhor, eu não sei, meu Pai, quais são as questões que têm afligido, Pai, nós não sabemos a história de vida, mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor sabe, Senhor, que nessa noite, meu Deus, toda angústia, Senhor, possa ser afastada, Pai, toda vergonha possa ser afastada, toda sensação, Senhor, de inferioridade possa ser afastada, meu Deus, todo pensamento do tipo, isso não nasceu para mim, possa ser afastado, meu Deus, toda sensação, meu Deus, de incapacidade, toda sensação, meu Deus, de isso não é para mim, aleluia, Senhor, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, Pai Santo, Senhor, cuja capacidade excede a nossa, Pai, os seus pensamentos, meu Deus, são mais altos que o nosso, Senhor, mas, meu Deus, nós queremos, meu Pai, galgar, Senhor, mais um degrau, Senhor, na nossa vida espiritual, meu Deus, nós queremos mais para Ti, queremos, meu Deus, que nessa noite os nossos corações, Senhor, sejam explanados, sejam abertos numa mesa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que assim, meu Deus, como o Senhor escaneia os corações, meu Pai, o Senhor possa também, meu Pai, escanear as mentes nessa hora, escanear, Senhor, as emoções nessa hora, Senhor, do Seu povo, porque o Seu povo clama por Ti, e às vezes, meu Deus, Sua palavra vai dizer que nós pedimos e pedimos mal quando oramos, porque nem sequer sabemos, Senhor, quais são os nossos reais problemas. Nós nem sequer sabemos, meu Deus, em
que raiz nasceu aquele problema. Ô Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como em Atos, Senhor, o Senhor veio, meu Pai, como vento impetuoso, e de maneira personalizada, Espírito Santo de Deus, o Senhor abraçou cada um, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa também abraçar cada um de nós, possa trazer, Senhor, à nossa mente, meu Deus, algo mais do que nós somos capazes de avaliar, algo mais, Senhor, do que nós somos capazes de entender, Senhor. Que a vergonha hoje, Senhor, seja posta por terra no nome de Jesus. Pai, que a angústia, aquela sensação, Senhor, de não sabe o que, mas que não sai do peito, seja colocada para a terra agora no nome de Jesus. Que toda sensação de inferioridade seja posta por terra em nome de Jesus, que toda preguiça seja posta por terra em nome de Jesus, que toda procrastinação seja posta por terra em nome de Jesus. Oh meu Pai, e tantas coisas quanto o seu Espírito Santo encontrar por aqui, seja posta por terra no nome de Jesus. Mas nós pedimos mais, Senhor, nós pedimos, meu Pai, que o seu Santo Espírito, Senhor Espírito Santo de Deus, nós pedimos, o Senhor é o Espírito da verdade, que o Senhor possa nos trazer, Espírito Santo de Deus, não só as nossas dificuldades, mas traga as causas, Senhor, traga as causas, meu Pai. Meu Deus, o seu povo precisa, nós precisamos, eu preciso, Pai. Meu Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Nós somos obra, Senhor, que fazemos obra, nós somos obra que faz obra, Senhor. Porque, meu Pai, nós temos um pacto com o Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso ser, a nossa vida, toda a nossa adoração, oh Jesus, e recebemos do Senhor, meu Deus, quando o Senhor diz assim, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, santo, santo. Aleluia, aleluia, Senhor. Vamos aplaudir esse Deus? Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é santo, 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 poderoso, poderoso. Agora imagina, né? Pode se assentar, quem quiser se assentar. Agora imagina, né? Você está lá por uma questão ou outra, alguém chegue para você e diga assim: olha, eu não tenho nada do seu pai, eu não tenho nada do seu avô, mas vamos ali no cartório, que eu vou passar para você algumas coisas, umas 200 fazendas, uns 50 servos, umas 500 cabeças de gado. Fala mais alguma coisa aí, gente. Vamos ali. Como é que você ficaria? Gente, pelo amor de Deus, ninguém deu um pulo. Como é que você ficaria? Eu vou pular sozinho. Como é que você ficaria? Imagina agora, se quando essa pessoa chegou na sua casa, eu gosto de você com aquele violãozinho. Imagina agora, se quando essa pessoa chegou na sua casa, você saiu correndo para aquele terreno que tem do lado lá onde você faz a sua célula, com medo de morrer. Aí a pessoa não te mata, te coloca naqueles carros de guerra, que eu não sei o nome daquilo, te leva para lá, e é para te dizer isso. E é para te dizer isso. Agora visualiza, aí a gente está condenado à morte, entregue, acabado, arrasado. Vem alguém, aquela pessoa que ouviu o pai falar assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Alguém sabe que é ela? Que também diz para você a mesma coisa. A mesma coisa. Ainda diz mais: eu tenho vida eterna e ainda vou levar você comigo. Porque Davi pode até devolver, e a gente vai ver no texto, mas Jesus, Ele te devolve a própria vida, porque aqui você ia morrer, né? Ele te leva para a vida eterna, amém? Aleluia. Viu como é que a palavra do Senhor, ela existe? Quando a Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz, e ela não é eficiente, ela é eficaz, porque eficiência fala de propósito, eficiência fala de propósito, eficácia fala de resultado, e o seu Deus é um Deus de resultado, amém? Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez esse Senhor. Não precisa ficar de pé, mas aplaude, aplaude, aplaude. Fala que Ele é santo, maravilhoso, bonito, charmoso, perfumado, elegante. Fala dele, porque Ele merece. Amém?
Vamos continuar a nossa leitura? Solta a leitura aí. Mefibosete prostrou-se e disse, é onde eu não queria chegar. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Entende por que preocupação? Imagina, nasce o bebezinho, a coisinha mais linda do mundo, né? Todo mundo beija, paparica e tal e tal. E um dia lá na frente vai dizer assim, eu sou um cão morto. O que é que aconteceu nessa história, meu Deus? Amém? O tempo é um pouco curto, mas um cão morto como eu. Então o rei convocou Ziba e disse-lhes, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos, você e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre alguém lembra? A minha mesa. Gente, na mesa, todo mundo é do mesmo tamanho. Ninguém vai, se o cara tiver a metade da popa aleijada, ele é do mesmo tamanho. Se ele não tiver o pé, ele é do mesmo tamanho. Entendeu o que é estar à mesa do rei? Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Oh, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Temos que ser gratos ao Senhor, porque nas menores coisas, meu Deus, o Senhor se revela, e às vezes nós não percebemos. Mas Mefibosete agora, não só recebeu tudo, ele só não recebeu, não foi só ele receber aquilo que o rei Davi entendera ser dele, ele recebeu honra, ele recebeu posição, ele agora senta na mesa do rei, e ali ainda vai dizer que, vamos lá, então Ziba, que fora seu servo, disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor disser, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Eu acho que eu pulei alguma coisa, quer ver? Eu vou voltar aqui no 10, volta o 10 para mim, versículo 10. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ou seja, faz de conta que agora que eu sou Mefibosete, que agora está ficando bom o negócio. Você vai cuidar da casa dele, você vai manter a casa dele, mas ele vai comer aqui comigo, porque ele agora come na mesa do rei. Deu para entender? Deu para entender, gente? A mesa do rei. Então Ziba, eu vou pular 11. Então Ziba, que fora servo de Saul, disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Muitas vezes a pessoa precisa falar alguma coisa, mas acha que não tem uma boa dicção, não tem uma boa oratória, que não vai ficar de mão no bolso enfiado o tempo todo tomando água, e por conta disso ela acaba não assumindo certas coisas. Mas quem foi que disse? Quem lembra de Moisés? Está quase, né? Quem lembra de Moisés? Duro de boca? E daí? Também não sabia nadar não, mas ficou pelo rio passeando até que a filha de Faraó pegou. Não foi? Isso muda o quê? Mas eu espero que hoje, quando oramos, que o Espírito Santo já tenha dado os primeiros sinais do porquê que a nossa vergonha nos faz pensar isso. Pedro, diga que vá, Senhor, eu vou. Aí foi. Está certo que ele desceu e voltou, mas ele foi em direção ao Pai. Se tem alguém que andou sobre as águas hoje, tirando Jesus, foi quem?
Pedro. Então, amados, que a gente consiga ter ousadia mesmo, que a gente não olhe para as circunstâncias, que a gente não olhe para nós, que nós somos a nossa pior circunstância, porque a pior circunstância de um ser humano é aquela circunstância que está incrustada aqui no seu cérebro, e já cavou um buraquinho no seu coração, e isso agora vai dizer toda a sua vida. Tem uma figura que às vezes dá para entender bem, essas circunstâncias, que às vezes só o Espírito Santo de Deus pode me mostrar, que fez um homem como Ziba, se dizer um cão morto, não que não tivesse uma história que levasse a isso, que até justificasse isso, mas ele era filho de rei, e você é filho de quem? Nós somos filhos de rei, e às vezes nós colocamos um vidro sujo aqui na frente, sabe, e nós começamos a olhar, o azul também é amarelado, esse banco parece um caixote, o meu sapato parece uma sandália amarrada embaixo do pé e outra amarrada em cima, nós começamos a ter uma visão mentirosa, e na queda do homem foi isso que aconteceu, nós não conhecemos mais a realidade, a própria terra está perdida, começou a dar espinho, ou não foi o que aconteceu? De onde é que saiu o espinho que pusemos na cabeça de Jesus? Amém, gente? Mas se alegre, porque há Deus em Israel, o Espírito Santo de Deus, ele levantou a mim e levantou a você, levantou esse ministério de louvor, levantou por amor, ele deu o seu filho por nós, pagou todo o nosso preço. Às vezes, enquanto eu acho aqui o que eu quero, às vezes, troca para mim por favor, Isaías 9, 6 e 7, olha o que vai dizer Isaías 9, 6 e 7, se alguém pular da cadeira, não joga para cima, porque pode ter alguém atrás, tá bom? Porque um menino, vamos ler todo mundo junto? Vamos ler comigo? Felizes, mas felizes mesmo, porque um filho nos foi dado, e o governo, oh Jesus, santo, vamos ler de novo do 9,6 para cá, porque agora eu vou ler alto para a gente poder ouvir. Todo mundo. Porque um menino, vamos lá, gente. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Não estou ouvindo ninguém? Estou ouvindo ninguém. Sobre o trono de Davi. Perdão. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? E quem é que toma posse? Então quem é que pode dar um amém poderoso? Um amém? Amém, que dá vontade até de pular daqui aí, vamos lá, amém? Aleluia, uma salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele merece, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tem renovação, Ele é um Deus que tem história para cada um de nós.